Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Lima. Estou hoje aqui muito bem acompanhado pela Beth ou Elizabeth Menezes, né? Como ela diz que Elizabeth é só quando a gente está brigando, só quando estão brigando com ela, enfim. Mas eu já vou passar a palavra para que ela se apresente também. Uhum. Mas para aqueles que não sabem, né? Eu sou professor aqui no Direção, fui auditor da Receita Federal e eu estou com a Beth aqui justamente porque ela é auditora de Tribunal de Contas. E a gente está aqui para falar de um ponto que muita gente nos pergunta, né? Afinal de contas, presta o concurso para as carreiras fiscais ou presta o concurso para a área de controle, para os tribunais de contas, para as controladorias? O que eu tenho que levar em consideração na hora de tomar essa decisão? Quais são realmente as diferenças, né, que eu preciso considerar? E a gente vai tratar de tudo isso. E até mesmo, tá? Eu vou querer falar, eu vou deixar um pouco mais para o final, mas como que eu recomendo para você que eventualmente assistir essa live inteira aqui e chegar no final e ainda assim estiver em dúvida. Estudo para um ou estudo para o outro. Eu vou tentar deixar uma dica para aqueles que, mesmo com tudo que a gente falar aqui, não conseguirem se decidir. Queria agradecer a sua presença, Beth, e pedir para que Obrigada a você, você se Arthur. apresentasse aí para o pessoal, para que o pessoal conhecesse um pouquinho mais da sua trajetória como concurseira. Certo. Meu nome é Elizabeth. Beth. Eu comecei meus estudos, hoje em dia, né? Eu trabalho como auditora de controle externo no Tribunal de Contas de São Paulo, mas comecei meus estudos mesmo em 2014, focando na área fiscal. Por influência mesmo de família, amigos, um tio meu já tinha trabalhado na Receita Federal, meu primo trabalhava no ISS São Paulo. Então, eu comecei nessa área, eu e meu irmão. Só que fiz alguns concursos dessa área, na verdade. Fui aprovada, auditor fiscal de Garanhuns, auditor fiscal de Goiânia. Fiquei em 30 também na primeira fase, auditor fiscal de Teresina. Mas em 2016, eu um pouco a seca, né, na área fiscal. Eu migrei para essa área de controle. Mais precisamente quando saiu o Tribunal de Contas de Pernambuco. E então, porque eu sou de Pernambuco, fui fazer a prova do Tribunal de Contas. Não fui tão bem no cargo de auditor de controle externo, até porque eu comecei a estudar no pós-edital, mas até conseguir ser aprovada no cargo de analista de gestão. Então, só que logo depois do Tribunal de Contas de Pernambuco, já saiu a prova do Tribunal de Contas de São Paulo, que é o cargo que eu exerço hoje. Aí, no Tribunal de Contas de São Paulo, fui bem melhor, consegui minha aprovação. Pouco tempo depois também, o Tribunal de Contas de São Paulo foi no final de 2017. No início de 2018, teve a prova do Tribunal de Contas da Paraíba, que é o cargo de auditor de contas públicas, né? E, inclusive, o edital basicamente o mesmo do Tribunal de Contas de Pernambuco. Não só, era cópia o edital, na verdade. E eu consegui ser aprovada, fiz o curso de formação ainda em 2018. No final de 2018, fui nomeada no Tribunal de Contas de São Paulo. E desde o início de 2019, desde janeiro de 2019, que eu trabalho como auditor de controle externo aqui em São Paulo. Bacana, legal. Eu acho bem interessante, né, da sua história, Beth, justamente essa transição, né, que você começou ali focada na área fiscal e depois foi parar na área de controle. À medida que você amadureceu como concurseira, percebeu que era interessante estudar para a área de controle e focou e conseguiu sucesso nessa área. Inclusive, é uma trajetória que eu vejo que é relativamente comum. Eu não me lembro, eu estou Sim, tentando me lembrar aqui, mas eu não me lembro de alguém que eu conheça que fez a trajetória contrária. Começou estudando para a área de controle e depois decidiu estudar para a área fiscal. O mais comum é justamente como sim. você. O nosso professor aqui, o Eric Alves, né, que é auditor do Tribunal de Contas da União, ele teve uma trajetória parecida com a sua, né? Ele começou estudando para a Receita Federal, saiu o edital do. Na verdade, não é nem que saiu o edital, mas autorizaram o concurso do TCU, ele viu que seria uma boa oportunidade para ele, migrou para o TCU e conseguiu a aprovação, né? Um caminho, esse caminho é um pouco mais comum, né? Eu acredito, eu não sei qual é a sua visão, mas eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de que
a área de controle não é tão conhecida assim pelo grande público, Sim. né? Inclusive, historicamente, né, a gente só escuta falar de auditor fiscal, né? Se você não for da área de direito, normalmente, você só, auditor fiscal todo mundo sabe, né? O que faz, assim, tem uma ideia, pelo menos, o que faz. Só que eu acho que o auditor de controle, ninguém, assim, se você não for da área mesmo, você não tem essa ideia. Eu acho que você só eu só entendi do Tribunal de Contas, como funcionava tudo, quando eu comecei a estudar para concurso. Estudei essa área, né? Porque antes eu nem sabia que existia o Tribunal de Contas. Quer dizer, sabia que existia o Tribunal de Contas, mas não sabia da função de auditor de controle externo, nem o que ele fazia. E até porque auditor fiscal eu acho que é mais fácil a gente ter exemplos. Porque, por exemplo, na minha família tinham 3 auditores fiscais e uma amiga minha de infância, a mãe dela também era, e eu nunca conheci nenhum auditor de controle externo antes de entrar no mundo dos concursos mesmo e começar meu estudo. Isso é verdade, até porque, de fato, assim, normalmente as carreiras, né, de auditor de controle são menores em termos de quantidade de Sim, servidores, né? Se a gente compara mesmo o auditor da Receita, acho que são da ordem de. Hoje está na mínima histórica e são cerca de 8.000 auditores da Receita Federal na ativa, né? Você não tem nem perto disso no TCU, talvez uns 1.000 e poucos sim, auditores no TCU, né? Então acaba que tem uma diferença quantitativa grande aí. Eu me lembro, no meu caso foi parecido também, né? O meu pai era auditor, então assim, o meu tio também era auditor da Receita Federal, então eu tinha esse exemplo, né, mais próximo, mas realmente da área de controle, não. A única pessoa que eu me lembro, assim, dessa área, uma gerente minha, uma chefe minha, quando eu fazia estágio ainda na época de faculdade, eu lembro que ela deixou a empresa, era a Johnson Johnson na época que eu trabalhava, a fábrica, né, da Johnson Johnson em São José dos Campos, e ela passou no concurso de auditor do TCU e veio para Brasília, mas na época eu nem me interessei muito por saber o que é o TCU, o que faz o TCU e por aí vai. E, na verdade, olhando hoje, se eu conhecesse bem as duas carreiras, eu acho que eu ficaria realmente bastante em dúvida sobre qual prestar. Eu gostei muito da minha experiência como auditor da Receita, do período que eu passei lá, mas eu tendo a achar que se eu fosse fazer hoje, eu faria o concurso da área de controle, né? E por que disso? Aí eu acho que vale a pena a gente começar a falar, Beth, justamente sobre as diferenças entre os dois trabalhos, a missão de sim. cada um dos dois e o que realmente, né, cada um dos dois faz na prática. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, tentando simplificar bastante, né, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, ó, o auditor fiscal, ele vai fiscalizar as pessoas, as empresas, para ver se elas estão recolhendo o dinheiro para os cofres públicos como deveriam, através de impostos, contribuições e por aí vai. Já o auditor de controle, ele vai olhar a outra ponta, né? Que é olhar como que o governo está gastando esse dinheiro que foi recolhido pelos contribuintes, né? Como é que ele está gastando nas contratações, nas licitações, nas parcerias e por aí vai. Então, eu tendo a achar assim, resumidamente, né? São essas as duas atividades, né? Sim, sim. Exatamente, também. Penso exatamente desse jeito. O auditor fiscal, ele vai fiscalizar, né, a entrada das receitas no cofre público, desculpa. E fiscalizando justamente os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas. E já o auditor de controle externo, não. Ele vai fiscalizar a aplicação daquele gasto público, as políticas públicas se estão sendo bem aplicadas, se verificar um contrato se está tendo superfaturamento, sonegação, tudo. Então, é aquilo. O auditor fiscal está fiscalizando o que está entrando no cofre público e o auditor de controle externo está fiscalizando como esse dinheiro está tá saindo, né? Só que o que eu acho muito legal, assim, da profissão de auditor de controle externo é que a gente não fiscaliza só a legalidade, né? Não se atém só à lei, mas também legitimidade, eficiência, efetividade. Se a, o como aquele gasto público realmente está impactando a realidade local, né? E
lá no Tribunal de Contas de São Paulo mesmo, a gente faz fiscalizações ordenadas, né? Que são fiscalizações surpresas em todo o estado, né? Vários auditores vão e eu acho muito legal porque você realmente chega no órgão para verificar. Por exemplo, eu fiz uma na área de saúde. Aí a gente foi na farmácia para ver se realmente os medicamentos estavam lá, se os médicos estavam, se os farmacêuticos estavam. Então, se realmente aquele dinheiro estava sendo bem empregado. Então, não é só, tá na lei, tá certo, então. Mas, e aí, será que não poderia fazer uma coisa melhor, que beneficiasse mais, que impactasse mais aquela realidade? Então, eu acho legal isso, porque a função da gente não é só o que está na lei, mas vai muito mais que isso, né? Assim, fiscalizar realmente a efetividade daquela política pública. É interessante. E isso é uma distinção, eu diria que é uma distinção bem grande em relação à atividade do auditor fiscal, né? Porque todos sabem, né, que até do próprio conceito de tributo, né, que o tributo ele tem que ser cobrado mediante uma atividade vinculada, né? Sim, Então, já passou, já tem tempo que eu estudei isso, mas a gente sabe, né, que essa é uma característica fundamental do tributo, né? E justamente por isso o auditor fiscal, ele de fato, ele precisa ter, ele tem que ir estritamente na legalidade, né? Ele não pode entrar sim, nessas outras análises aí que você está mencionando. Acaba que ainda assim, né, o auditor fiscal ele tem um trabalho que é bastante intelectual também, porque sim, para exemplificar, né, quando eu atuava na minha primeira lotação na Receita Federal, né, no Porto de Manaus. Mas, na verdade, eu realizei a mesma atividade no Porto de Manaus e no Aeroporto de Guarulhos, que foi a atividade de combate à fraude na importação. Isso é uma característica específica da Receita Federal, né, que ela tem esse lado, além da fiscalização de tributos, tem a fiscalização aduaneira também, e eu atuei, então, na fiscalização aduaneira tanto em Manaus como em Guarulhos, nessa parte de combate à fraude na importação. E ali, para fazer esse tipo de trabalho, a gente pegava aquele monte de sistemas, de informações ali que a Receita tinha, porque é o seguinte, todo dia está chegando muitas e muitas importações e a gente precisava tentar identificar aquelas que têm maior probabilidade de estarem relacionadas a operações fraudulentas, né? Seja o uso de laranja, né, que é o que a gente costuma chamar de ocultação do real adquirente, seja lavagem de dinheiro, subfaturamento, superfaturamento, enfim, uma série de atividades nesse sentido. E aí você tem todo um trabalho, porque não tem uma receita de bolo para você encontrar uma operação, né, uma operação fraudulenta. Então tem todo um trabalho sim. ali intelectual mesmo de você pensar, poxa, que características eu analiso, o que eu devo prestar mais atenção para poder dizer, não, peraí, essa operação aqui eu preciso analisar ela com mais calma porque ela tem um risco de ter alguma coisa bem feia acontecendo aqui por trás. Então, acaba que eu acho que em ambos os casos você tem, tanto no trabalho de vocês, né, como no trabalho fiscal, porque tudo que eu falei aqui vale também numa fiscalização de imposto de renda, né, na hora de definir que contribuintes você vai fiscalizar, ou de um ICMS, tem todos eles têm essa característica. E eu acho que uma outra característica muito interessante, tanto do trabalho da área de controle, né, como da área fiscal, é aquela autonomia que você tem para tocar a sua fiscalização e chegar a uma conclusão. Você não vai chegar à conclusão que os outros pedirão, não vai ser o seu chefe vai dizer que conclusão que você tem que chegar. Não, você vai analisar e você vai formar a sua convicção e com base naquilo você vai dar um encaminhamento devido, né? Essa autonomia eu vejo bastante presente na área fiscal e também na de vocês, né? Com certeza. Até porque o Tribunal de Contas, né, é um órgão totalmente autônomo, independente, é vinculado ao Poder Legislativo, mas tem total autonomia e independência desse poder. Até porque ele vai fiscalizar tanto o próprio Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário e o Executivo, né? Então não tem como. A gente tem que ter total independência e realmente tem. E como você falou, assim, em relação mesmo ao chefe,
ele não manda o que a gente vai colocar no relatório. Até porque o relatório, a instrução, vai com o nosso CPF. Então, a gente tem total autonomia do que vai colocar, do que vai apontar, de quais irregularidades vai colocar naquele relatório. Então, eu, assim, quanto a isso, eu não vejo problema nenhum. E, realmente, nunca tive, assim, nenhuma ingerência, nem nada do tipo, assim, no Tribunal de Contas. E amigos meus também que trabalham em outros tribunais de contas também falam. Uhum. A profissão realmente tem total independência do que você vai analisar. Na verdade, a gente recebe vamos supor, um contrato. E aí, a área que a gente vai pesquisar, que nem você falou, se vai achar, como é o nome? Nossa, eu esqueci. Se vai ver uma sonegação específica, se vai se ater mais sobre preço, tá alto comparado ao preço do mercado. Então, tem vários escopos que você pode analisar em um contrato. Então, quem vai decidir isso é você e ninguém vai interferir nessa sua decisão. Posteriormente, né, no Tribunal de Contas, claro, vai para os conselheiros, mas em relação ao seu relatório, vai estar do jeito que você colocou. Ninguém vai interferir isso. É bem isso, né? Da mesma forma, o auto de infração que um auditor lavra, ele vai passar por instâncias de julgamento, tanto na esfera administrativa como, eventualmente, na justiça também, mas se vai ser derrubado, se vão ter uma interpretação diferente lá na frente, é outra história. Mas o seu trabalho em si, ninguém vai mandar você, ó, não, esse aqui você tem que analisar esses documentos e você tem que considerar que o que aconteceu, sei lá, você tem que considerar que está comprovado um sobrepreço aqui. Ninguém vai chegar e vai falar isso para você. Não. Né? Você vai analisar e se você entender que tem um sobrepreço, você vai tomar as medidas que precisa, senão você também vai dar o encaminhamento que você entende. Né? Isso eu acho muito legal. Só que junto disso, né, junto dessa liberdade, vem também a responsabilidade. Né? A gente não está falando de cargos, não é à toa, né, que são cargos que exigem profissionais tão preparados, né, porque são profissionais que vão tomar decisões importantes em cima de, muitas vezes, em cima de valores bastante vultuosos, né, decisões que podem parar obras, decisões que podem parar empresas, parar a operação de empresas, enfim. Então, não é à toa que você precisa, né, de profissionais realmente bastante qualificados. Né? E o que eu acho muito legal também é justamente que quando a gente aponta, vamos supor, eu apontei no acompanhamento da execução, né? Porque a gente sempre vai chegando o contrato para a gente e a gente vai acompanhando, né? A execução desse contrato. E aí eu tinha apontado que o calçamento, né, não estava tão bem feito. E quando eu cheguei lá na próxima fiscalização, nossa, já tinham acertado tudo. Então, é muito gratificante, assim, você imaginar que você está ajudando aquela população. Não só em relação ao calçamento, mas, por exemplo, em relação a várias ordenadas que a gente fez, que são essas fiscalizações surpresas na área de educação. Aí, quando não tinha sido entregue os livros na primeira semana, mas logo depois os livros foram entregues, ordenados de uniformes escolares, tudo. É muito legal, muito gratificante ver isso, assim, que você realmente está impactando a sociedade, assim, não só como um profissional, mas como cidadão também. Eu acho, como eu te falei, mesmo eu tendo começado a estudar para auditor fiscal, eu acho que eu me encontro mais nessa área, assim, desse retorno da gratificação, assim, da profissão mesmo e do impacto que eu vejo, assim. Mesmo o impacto sendo pouco, assim, o calçamento da rua, eles ajeitaram. Mas, nossa, assim, foi uma coisinha, assim, que eu fiz por aquela sociedade, assim, por aqueles habitantes daquele lugar específico. Aí eu acho isso muito gratificante. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, Beth, sobre essa questão vocacional mesmo, né? Porque eventualmente alguns vão se identificar bastante com essas características que você está apresentando e vão se sentir motivados também em fazer isso, eventualmente outros vão se sentir motivados a atuar
numa carreira fiscal pensando em, poxa, eu vou pegar ali grandes sonegadores, pessoas que deveriam estar pagando seus tributos, enfim, contribuindo para a arrecadação enfim, ainda que tenham várias falhas no sistema, o fato é que o governo precisa de recursos para poder prover os serviços públicos. Então, eventualmente, cada um vai se realizar mais em uma atividade ou em outra, mas, assim, como a gente está falando aqui de carreiras que são o topo o topo do serviço público, né? Estão ali entre as carreiras do topo do serviço público, a gente está falando basicamente do cargo onde vários dos nossos alunos aqui vão se aposentar. Dificilmente, depois de fazer um Sim. concurso como esse, você ainda vai fazer outro. Não dá para Não. chamar esse tipo de. É diferente daquele concurso escada, né? Sabe aquele concurso escada ali que você faz só para você começar a ganhar alguma coisa? Esse tipo de concurso, eventualmente, você pode até fazer para uma carreira que você não tem tanta vocação, você pô, meu sonho é atuar como auxiliar administrativo do órgão tal. Dificilmente esse é o seu sonho. Mas você vai fazer porque você precisa pagar as contas de casa. Mas quando a gente Sim. fala de escolher entre ser um auditor de Tribunal de Contas ou ser um auditor fiscal, a gente está falando da profissão que provavelmente você vai se aposentar. Então, tem que ser uma carreira na qual você vai se realizar, senão você vai ficar ali anos simplesmente para ganhar dinheiro e contando o tempo para chegar à data da aposentadoria, que é terrível, né? Sim. Não, com certeza. Eh, Como eu te falei, assim, eu comecei estudando para auditor fiscal justamente pensando em ser meu concurso fim, não, quando eu fosse chamada, eu iria parar de estudar. Só que acabou que eu fiquei em quinto lugar, né, no auditor fiscal de Garanhuns, em 2015, mais ou menos. Só que, graças a Deus, ele não me chamou logo, assim, sabe? Até porque senão eu nunca teria chegado a fazer o Tribunal de Contas. Provavelmente eu ia parar nele, até porque hoje em dia ele já tem regime de teletrabalho, então poderia ficar em Recife. Mas, assim, eu acho que eu não iria me encontrar tanto na profissão, sabe? Uhum. Porque eu realmente, assim, eu amo o que eu faço, assim, no tribunal. Amo a estrutura do tribunal. Todas as pessoas lá são muito acessíveis, são muito dedicadas. É um órgão realmente muito moderno, muito inovador. Essas auditorias mesmo ordenadas foram iniciativa do Tribunal de Contas de São Paulo. E, assim, é uma das coisas que eu mais amo fazer, porque acaba que é um trabalho muito dinâmico. Uma vez por mês a gente estava fazendo essa ordenada, né? Parou um pouco por causa da pandemia, mas além disso, chegam milhares de contratos, execuções contratuais, fiscalizações de contas anuais. Então você tem um escopo muito grande de tarefas. Cada contrato tem objetos totalmente diferentes um do outro. É difícil assim você ver um contrato exatamente igual ao outro. E, além de tudo, você faz os acompanhamentos da execução do contrato, né, para ver se, por exemplo, a empresa que foi contratada realmente está prestando serviço, se analisa também superfaturamentos de contrato. Então, o escopo é enorme, a tarefa é muito dinâmica. Nosso dia a dia, assim, tanto interno quanto quando a gente vai fazer serviço externo também. Então, eu acho que eu me identifico muito com isso. Tanto essa parte de ser um trabalho muito dinâmico, quanto a gratificação mesmo de estar fazendo um trabalho que impacta na sociedade, que eu posso contribuir, uma contribuição pequena, claro, mas uma contribuição para a sociedade, entendeu? Não só como Sim, profissional, mas sim. como cidadão mesmo. Legal. Bacana. Beth, eu queria então sugerir da gente avançar um pouquinho agora naqueles aspectos que eu diria que são um pouco mais práticos, mais objetivos, assim, que vão ajudar também o pessoal a se decidir, né? A gente acaba enfrentando muito isso nos alunos com os alunos que a gente acompanha, né, no programa de consultoria. Inclusive, para aqueles que não sabem, né, a Beth também atua aqui no programa de consultoria do Direção, ela é consultora e geralmente ela fica com alunos focados na área de controle, até por ser a verdadeira vocação. Quem vê a Beth falando, fica claro como ela realmente se encontrou na área de controle e ela
tem autoridade para falar sobre isso, aprovado em 2 concursos muito importantes, né, da área de controle. Então, vamos entrar. Eu queria falar de um primeiro ponto aqui rápido, mas na sequência eu queria que você falasse um pouquinho, né, da diferença entre as matérias, né? O que são as matérias mais Certo. comuns para uma área, para outra aí, para o pessoal já começar a levar isso em consideração. Mas um ponto que eu queria falar aqui para puxar a sardinha para a área fiscal é o seguinte: se a gente pensar em quantidade de concursos, né? A gente tem, olhando para a área de controle, a gente tem basicamente o Tribunal de Contas da União, nós temos os tribunais de contas dos estados, então mais 27 aí tribunais de contas estaduais, né? Incluindo o daqui do Distrito Federal. E a gente tem tribunais de contas dos municípios, que, se eu não me engano, são 5. Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Goiás, se eu não me engano. Acho que são esses 5, mas fica por aí, né? Agora, ou seja, estamos falando aí ao todo de 30 e poucos concursos da área de controle. Quando a gente vai para a área fiscal, a gente tem a Receita Federal no âmbito da União, a gente tem os 27 estados, né, as 27 unidades federativas, e a gente tem 5.500 municípios. 5.568, se eu não me engano, acho que é o número exato de municípios do Brasil. 5.500 municípios, então, no país. Claro que vários desses municípios não vão ter salários muito atrativos, inclusive tem alguns municípios, geralmente os menores, que o cargo de auditor fiscal, inclusive, é um cargo de nível médio, né? Mas se a gente separar só os municípios, só as capitais, né, que já são mais 27 capitais, e além disso, os municípios de tamanho médio, né, que são municípios ali, por exemplo, Campinas, em São Paulo, inclusive recentemente teve concurso, né, para fiscal na cidade de Campinas, Londrina, lá no Paraná, né, Juazeiro, enfim, quando a gente pega as cidades médias, a gente pode colocar aí mais fácil, quem sabe aí mais 100, 200, 300 concursos da área fiscal que tem remunerações acima de R$ 10.000 por mês. Eu estou assumindo que ninguém que está acompanhando aqui quer ganhar menos de 10 mil por mês. Geralmente quem vai fazer um concurso da área fiscal já está pensando, ou da área de controle, já está pensando em remunerações mais elevadas. Então, eu acho que esse é um ponto que pesa a favor dos concursos da área fiscal, o fato de você ter uma quantidade maior de concursos, porque além de ter todos aqueles mesmos que você tem na área de controle, você tem os municípios, e em particular você tem não só as capitais, mas tem também as cidades médias, que várias delas oferecem boas remunerações. Eu me lembro, por exemplo, que o fiscal de Criciúma, né, o fiscal em Criciúma começava em R$ 14.000 por mês, que já é uma excelente remuneração. Por outro lado, né, e aí já favorecendo mais a área de controle, os tribunais de contas, né, eles são autônomos do ponto de vista orçamentário, né? Então, uma vez que o tribunal tem ali o orçamento dele, ele não precisa pedir para ninguém para fazer o concurso. Quem vai autorizar o concurso e todas as demais etapas é o próprio presidente do tribunal. É diferente, por exemplo, mesmo a Receita Federal, que a gente sabe que é um grande órgão e respeitado, ela não decide se ela vai fazer concurso. Ela pede para o Ministério e aí ela aguarda a autorização do Ministério, que muitas vezes não vem. Então, isso acaba fazendo com que, especialmente em momentos de crise, momentos difíceis como esse que a gente está passando, né, os tribunais de contas tenham essa vantagem de que, não, peraí, eu tenho meu orçamento aqui, eu quero fazer concurso, eu vou fazer. Não interessa o que está acontecendo lá fora. Se eu tenho orçamento, eu posso fazer o meu concurso, né? Não é à toa que a gente tem vários concursos engatilhados aí na área de controle. Vamos passar então para as matérias. Se você puder falar, Beth, um pouquinho aí das principais diferenças aí nessa parte das disciplinas cobradas? Em relação às matérias básicas, por exemplo, português, exatas, né? Raciocínio lógico e matemática financeira, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade geral e avançada e tecnologia de informação, que são as matérias básicas dos 2 concursos, esse escopo eu acho que já dá uns 60%, que cai para os 2 concursos básicos, esse escopo sempre.
ou pelo menos em 90% dos concursos. Mas, por exemplo, na área fiscal vai cair também direito tributário e legislação tributária também. E na área de controle cai a AFO, né, que é a Administração Financeira e Orçamentária, que também pode vir como direito financeiro ou orçamento público, contabilidade pública, controle externo e auditoria governamental. Sendo que auditoria governamental, em alguns concursos fiscais, também pode cair dentro de auditoria, né? E a parte de controle externo, a gente também vê dentro de direito administrativo, para ambos os concursos. Então, seria mais, assim, a parte realmente de direito financeiro, né, que pode ser AFO também, e contabilidade pública, que alguns concursos da área fiscais também cobraram contabilidade pública. E com matérias eventuais, que nem sempre caem nos dois concursos, mas pode vir a cair, que é direito civil, que nos dois pode cair, direito penal, contabilidade de custos, economia e estatística, né? E algumas eventuais também da área fiscal, que pode ser direito empresarial, ou administração geral e pública, que também cai para controle, e só na área de controle, como eventual, políticas públicas. Então, eu acho assim que, em relação às matérias, acaba sendo maior a diferença em relação a fisco com relação a controle, porque tanto é que é mais fácil você migrar do fisco para o controle por causa disso. Porque acaba que na área fiscal, direito tributário e legislação tributária, né? Provavelmente você não vai fazer só, sei lá, vou estudar só para o estado de São Paulo. Normalmente você vai fazer outros estados também, incluindo municípios e Receita Federal. Então, a legislação tributária vai ser enorme, até porque dependendo do município, você vai migrar, né? E dependendo do estado. Então, acaba sendo uma matéria maior, assim como direito tributário, e essa diferença para a área de controle acaba sendo menor, porque, por exemplo, a auditoria governamental é uma matéria, além de pequena, não tem uma complexidade tão grande, assim como controle externo. Contabilidade pública é meio que uma junção, né, entre direito financeiro e contabilidade geral e avançada, que você já vai estudar para os dois. Então, e essas matérias eventuais, você já tem que estudar mesmo, porque eventualmente no seu concurso pode cair de qualquer uma das duas áreas. Então, eu acredito que a diferença maior é mais da área fiscal, né? Por direito tributário e legislação tributária serem matérias extensas, né? E mais complexas do que as da área de controle, né? A matéria de controle externo, Beth, ela geralmente é uma matéria que eu nunca estudei, né? Mas pelo que eu Sim. vejo, assim, em controle externo você tem talvez uma parte ali que é meio que comum, que praticamente qualquer Sim. concurso de controle é a mesma coisa, mas você É. sempre tem a legislação específica do tribunal, né? Sim, sim, sim. Não, sim. Sempre vai cair a legislação específica do tribunal. Só que não muda tanto, sabe? Eu achei assim mais simples em estudar do que estudar a legislação tributária, porque é muito parecida de um tribunal para o outro. E, por exemplo, numa prova de fisco, normalmente, legislação tributária é uma porcentagem alta, né, da prova. E já essa parte de controle externo e a legislação não é uma porcentagem assim tão relevante quanto na área fiscal. E realmente é uma matéria bem menor, assim, comparativamente às específicas de fisco, sabe? Interessante. Eu não tive tanto problema em relação nessa migração. Tanto é que eu até gostei, porque mesmo quando eu comecei a estudar para controle, essa mudança que eu fiz em 2017, eu continuei estudando para a área fiscal, porque eu pensei, não, vai que um fisco grande sai, né? E eu vou aproveitar, eu já estou estudando. E aí, o que que acontecia? Em direito administrativo, eu pulava o PDF de controle externo, né? Porque eu já estava estudando tanto quando eu estudava controle externo que não via essa necessidade. Então, eu não tive muito essa dificuldade, assim, quando eu consegui as matérias de fisco bem, né? Não tive a dificuldade tão grande de migrar para controle.
eu acho que o inverso seria pior, assim, sabe? Sim. Até acho que é uma recomendação que a gente trabalha, né, com os nossos alunos, de eventualmente um aluno que já está muito avançado, numa preparação para uma Receita Federal, por exemplo, mas, pô, está sem data, não sabe quando vai vir a Receita, o TCU está aí se aproximando, né, concurso autorizado, talvez faça sentido esse aluno já começar a montar um plano de estudos para que ele pegue, né, essas diferenças para o edital do TCU. E dependendo Sim, do concurso que a pessoa fez, olha, não sei se você chegou a ver, mas o edital da Cefaz do DF foi, prova da Cefaz DF foi no início do ano agora. Foi talvez o maior edital de área fiscal que eu já vi. Ele veio com contabilidade sim, pública completinha, veio com AFO também, né? Bem redonda. E ainda o DF tem uma característica, né, que ele junta os tributos estaduais e municipais. Então, veio a legislação tributária estadual e a legislação tributária municipal. sim, Você tinha que estudar todo ali, desde regulamento de ISS, regulamento do ICMS, enfim, um edital realmente muito amplo. E é o tipo do edital assim que quem se preparou para ser. E ainda a banca CESP, que é a principal banca da área de controle, né? Então, quem se sim. preparou ali para a Cefaz DF, para migrar para um tribunal de contas agora, é relativamente Ah, fácil de se ajustar, né? sim. E assim, até vários concursos de fiscos estaduais já cobravam assim contabilidade pública, direito financeiro. Então, assim, a diferença maior seria especializar em controle externo, assim, focar mais em controle externo. Uhum. E realmente, assim, e auditoria governamental, apesar de que eu já fiz fiscos que caíram na auditoria governamental. Então, essa diferença de controle externo, eu não acho tão grande assim, porque realmente eu acho uma matéria mais simples, mesmo tendo que estudar a legislação do estado que você for fazer, mas continua assim, eu acredito que não se compara tanto a uma legislação, vamos supor, do ICMS, sabe? Uhum. Sobre, Ou não, sobre auditoria governamental, né? Eu me lembro que o meu irmão ele é auditor da Receita também. Ele foi aprovado no concurso de 2012. E esse concurso dele, eu me lembro que pegou muita gente de surpresa, porque a discursiva, uma das discursivas, né, desse concurso foi de auditoria governamental. Então, assim, o tema, né, que foi cobrado de auditoria na discursiva foi auditoria governamental. E geralmente quem estuda para a área fiscal, quem estuda para a Receita, foca muito no estudo ali de auditoria independente, né? sim, Mas, a rigor, o edital da Receita dá margem para cobrar auditoria governamental, tanto que a questão não foi anulada, né? O pessoal que mandou mal lá foi eliminado. Esse concurso, inclusive, na discursiva, eliminou muita gente. Eles não conseguiram nem formar o cadastro de reserva que eles gostariam. Era para entrar 200 e ficar um cadastro de mais 200. Na prática, entraram 200 e ficou um cadastro só de 50. E eles acabaram juntando tudo e chamaram os 250 logo de uma vez para vencer a validade do concurso, não ter que prorrogar nem nada. Mas isso é verdade. Vamos falar um pouquinho da questão de grana, né? Como é que estão certo. hoje, né, em termos de remuneração, de benefícios, assim, esses concursos? Dando uma visão, assim, rápida, pelo menos a minha, não sei se você concorda com isso, mas para mim a rigor é meio que um empate técnico, assim. Quando você vai comparar, Sim, assim, não é, às vezes você tem uma diferença, o TCU tem um inicial que é um pouco maior do que o inicial da Receita e tal, mas não é isso que vai fazer você definir por um ou pelo outro. É muito mais a questão da vocação, daquelas outras coisas que a gente estava falando, sim, né? Do que, pô, um ganha 20 mil e o outro ganha 21 mil. Pô, você não vai definir o cargo que você vai fazer por isso, né? Você tem que levar em consideração os sim, outros claro. aspectos, né? Pois é, então, os dois são carreiras de Estado, né? Carreiras extremamente importantes. E acaba que são concursos muito disputados exatamente muito por causa dessa questão remuneratória, né? Que ambos concursos têm remunerações altas, né? Comparado. E, por exemplo, o concurso do Tribunal de Contas da União, que é um concurso que tá para sair, né?
A remuneração é em torno de 20 e poucos mil inicial e termina no final da carreira um pouco mais de 30, que é um salário muito alto. Tanto como o concurso de auditor da Receita, né, que eu acho que começa um pouco mais de 20 hoje em dia, né, e acaba com os 30 também, Uhum. com o bônus de produtividade, né, junto. Isso. Aí, por exemplo, alguns concursos que estão para sair, por exemplo, Tribunal de Contas DF, a remuneração inicial é acima de 19 mil. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, que é um dos concursos que estão Esses aí com são os que edital estão suspensos, suspenso. né? Os que vão ter, É, que tiveram a suspensão por causa da pandemia, né? isso, o salário do Tribunal de Contas do município daqui de São Paulo é quase 20 mil, Uhum. entendeu? Aí, os dois cargos, eu acho que não dá para assim, para discutir essas questões remuneratórias realmente, porque os dois são muito bons, que nem você falou, alguns fiscos municipais que acabam que têm uma remuneração menor, né? Mas em relação a fiscos estaduais e alguns municípios também, e todos os tribunais de contas do Brasil, né? Todos os 33 tribunais pagam uns salários bem altos comparado ao mercado. Então, em questão remuneratória, é mais para você decidir o que você quer, assim mesmo, qual a sua maior vocação, se é para a área fiscal ou para a área de controle. Por exemplo, no Tribunal de Contas de São Paulo, o vencimento básico é 12.700, só que a gente ganha adicional de controle externo, né, de 10%, mais auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio transporte, que é recebido em pecúnia, e dá em torno de uns 16 mil. No final da carreira, a gente ganha 27 mil, mais adicionais, porque no Tribunal de Contas de São Paulo ainda tem adicional por tempo de serviço, né? Então dá 30 e poucos mil, sabe? Então eu acho que é mais sua vocação mesmo, porque os dois, além de ter, terem remunerações muito boas, são duas funções, como eu falei, carreiras de Estado muito importantes. Então, cabe assim a cada um decidir o que realmente vai preferir fazer, né, no dia a dia. Tribunais de Contas, talvez seria na parte de alguns benefícios. O termo técnico não é benefício, mas algumas características. Em particular, o recesso, né? Porque Ah, não. a gente não, isso não existe, né, na área fiscal, Sim, né? Na área fiscal você vai sim, trabalhar, você vai ter 30 dias de férias. Geralmente, os órgãos, a própria Receita Federal, cria um sistema de revezamento ali entre os servidores no período do Natal, mas é só na semana ali, Natal, Ano Novo, nada muito além disso. Agora, nos tribunais de contas, você geralmente tem, além sim, das férias normais, você tem ali mais ou menos um mês de recesso, né? No final do sim, ano, né? sim. Por exemplo, esse ano mesmo, o recesso aqui no Tribunal de Contas de São Paulo vai começar dia 18 de dezembro e a gente só vai voltar, eu acho que dia 6, se eu não me engano, eu acho que é domingo, é o último dia do recesso e só vamos voltar dia 7. Sim. E fora os 30 dias de férias, Uhum. então aqui também tem 6 dias de abono, né, que você pode abonar por ano. Então, eu acho que, assim, particularmente eu amo o recesso, Dá para porque viajar bastante, né? Como eu sou de Pernambuco, dá para eu ir para Recife, né, passar Natal, Ano Novo com minha família e tudo. Eu até brinco com meu irmão, porque ele passou aqui no Tribunal de Contas de São Paulo, mas, inclusive, ele ficou em 16º nos dois cargos, porque aqui são dois cargos, né? Um da Uhum. área administrativa e outro fiscalização. E aí ele passou aqui, só que ele optou por ficar na casa, no Rio Grande do Sul. Por causa que a atual mulher dele, antes namorada, é da Argentina, então iria ficar mais perto da família dela. E como ele sempre morou no Rio, iria ficar bom tanto para ele quanto para ela, né? Que acaba que também não é longe do Rio, Porto Alegre.
Ah, só que aí lá não tem, né, recesso no final do ano. Uhum. Aí quando eu fui tirar recesso, eu falei: "Nossa, meu maior arrependimento". É, bem assim mesmo. Não, realmente, isso aí é uma característica bem legal dos Porque concursos da área de não, controle. E fora sim. que tem um outro aspecto no que muita gente pergunta, que é a história do teletrabalho, né? Hoje, na área Sim. fiscal, na verdade, sempre houve uma tradição, especialmente para quem trabalha na fiscalização externa, né? Sempre houve uma tradição de não ter realmente ponto, né? Porque quem trabalha na fiscalização externa trabalha cumprindo metas de fiscalização, então, sempre esses auditores fiscais tiveram mais liberdade. Atualmente, como a gente tem um pouco mais de. Atualmente, ainda mais com a pandemia aí se desenvolvendo, mesmo alguns órgãos que eram um pouco mais reticentes com relação ao teletrabalho estão sendo meio que obrigados a deixar os servidores em teletrabalho, e eu tenho percebido que a mentalidade está mudando e que a gente deve ver uma grande aceleração nessa possibilidade de teletrabalho, mais, né, uma oferta maior de teletrabalho do que já existe hoje. E mesmo na área de controle, né, uma outra área que é bem comum também o teletrabalho, né? Tribunal de Contas da União, mesmo o teletrabalho já está totalmente instaurado, né. No Tribunal de Contas de São Paulo, eu hoje em dia pode fazer 2 dias na semana, depois que você cumprir o estágio probatório. Só que eles estão tentando colocar para 3 e justamente com essa pandemia acabou que a produtividade aumentou muito. Então já está sendo discutido isso, né, de colocar todos os dias na semana. Mas hoje em dia, certo, são 2 dias na semana, depois do estágio probatório. Só que na pandemia todos estão fazendo teletrabalho, né? Inclusive, em relação à pandemia, acaba que o Tribunal de Contas já era importante, claro, mas está tendo uma importância até maior, né? Porque com o decreto de calamidade pública, acabou que várias contratações foram, tão, foram flexibilizadas, né? E aí a gente tá vendo, né, em todo o Brasil acontecendo isso, vários sobrepreços, Sim, sim. várias vários problemas, né, nessas contratações, e acaba que o Tribunal de Contas ganhou uma abertura, vamos dizer, ainda maior. Eu acho É, que e é o tipo de agora que trabalho que vai se estender pelos próximos anos, né? Provavelmente quem está nos acompanhando aqui sim, vai entrar e vai pegar aí trabalhos da época da pandemia, né? sim, sim, sim. E é engraçado porque vários amigos meus da época de colégio, assim, pessoas que nem estudaram para concurso público, falando: "Olha o Tribunal de Contas, olha o tri". E Bacana. aí, não, inclusive saiu em Fantástico, no Fantástico, né, se eu não me engano, foi o Tribunal de Contas do Amazonas. Então ganhou até uma ênfase maior, né, nessa Sim, área de sim. Tribunal As de pessoas estão Contas. começando a entender a importância, né, dos tribunais de contas, né? Isso é bem interessante. Sim, Vamos fazer o seguinte, para a gente avançar aqui, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos tentar listar rápido para o pessoal os concursos aí que estão mais em evidência, né, em cada uma das áreas, né? Vou passar rapidamente aqui. Na área fiscal, a Receita Federal, ela não está com grandes alternativas, do ponto de vista, com grandes previsões, né? A gente não tem uma previsão clara de um novo concurso da Receita Federal no momento. Não é algo para esse ano, talvez para o ano que vem. Nos fiscos estaduais, a gente tem alguns que já estão dando bons sinais aí de que devem fazer. Claro que com a pandemia tudo está sendo atrasado, mas Bahia é um que a gente sabe que está autorizado, né? Fizeram um concurso ano passado para o cargo de auditor, agora a gente vem para o agente de tributos, que é um cargo de nível superior também, com inicial de 13 mil ali. Mas tem Paraná também, já está com comissão formada, está caminhando aí para fazer o seu concurso. O Ceará, a gente até conversou recentemente com a secretária de Fazenda do Ceará e ela reafirmou para a gente que, passada a pandemia, ela deve solicitar aí um novo concurso da Cefaz do Ceará, que ela mesma considera que é urgente a realização desse concurso. E a gente tem aqueles estados que a gente sempre fica ali esperando sair alguma coisa, né? Como São Paulo,
como Minas Gerais, que o último concurso de Minas Gerais foi lá em 2006, tem tempo para caramba, né? E além disso temos os municípios, né? Alguns municípios aí que já estão bem avançados. Por exemplo, Fortaleza já tem banca contratada, o CESP, né? Contratada para fazer o concurso lá em Fortaleza. Em Aracaju também é o CESP também que deve fazer o concurso de Aracaju. E por aí vai, os municípios, né? Belém já está conversando sobre, já está tendo ali a possibilidade de um concurso na cidade de Belém. Então, a área fiscal, ela sempre tem ali alguns concursos. Roraima recentemente formou a comissão organizadora. Então, os concursos da área fiscal, eles ainda estão um pouco nebulosos, mas existem sim algumas esperanças. E é aquela coisa, a área fiscal vale a pena começar a estudar pelas matérias ali que cobrem praticamente todos os concursos fiscais, e aí é estar bem preparado para aguardar as oportunidades. Sai um fisco, igual na época, né, da Beth ali, saiu o fisco de Goiânia. Pô, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que estudar a mais, estuda ali aquele conteúdo a mais, vai lá, e se você está bem na base, você chega competitivo e eventualmente você consegue a aprovação, né? Como foi o caso da Beth. Passa um pouquinho para a gente os concursos da área de controle. O Tribunal de Contas da União, né, ele já está com a comissão formada, já foi autorizado 20 vagas, e posteriormente, depois da pandemia, né, porque com a pandemia deu uma parada, mas posteriormente, provavelmente depois da pandemia, vai ser retomado. O Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, desculpa, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, assim como o Tribunal de Contas do Estado do Rio, assim como o Tribunal de Contas do DF, todos eles já tinham lançado o edital, né? Só que acabaram que tiveram suspensão por causa da pandemia também, e provavelmente, quando tudo normalizar, vão ser retomados. Tem o Tribunal de Contas de Santa Catarina também, que já foi solicitada a CESP como banca examinadora. Tem o Tribunal de Contas do Amazonas, que já foi solicitada a FGV como banca examinadora também, e que a perspectiva é que seja lançado o edital no início de 2021. A CGU também, a Controladoria Geral da União, né? Ela já foi solicitado também e tem previsão de abertura também em 2021. Então, acaba que são várias oportunidades realmente bem engatilhadas, várias comissões formadas, vários concursos que já escolheram a banca examinadora, só que realmente com essa pandemia muitos foram suspensos, mas que quando tudo se normalizar, vai voltar esses concursos, principalmente o Tribunal de Contas do DF, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que são concursos que já tinham até lançado o edital, mas que deram uma suspensão por causa dessa pandemia, que é justamente a hora de quem está estudando, né, focar bem, porque provavelmente depois que tudo normalizar, esses concursos vão seguir. É isso mesmo. De novo, vale a pena a gente ressaltar, né, que a área de controle ela tem essa característica dessa autonomia orçamentária, né? O Tribunal de Contas Sim, lá, pegar o, sei lá, o TCM do Rio, por exemplo, né, que é um que já tem aí a banca CESP escolhida para sim, fazer. O TCM Rio, ele tem um orçamento dele ali, e não vai ser a prefeitura do Rio que vai chegar lá e vai falar: ó, oh, esse orçamento seu aqui, me devolve esse dinheiro aqui, você não pode fazer o concurso, não. Essa definição, essa decisão, ela cabe inteiramente ao Tribunal de Contas do município. Então, acaba que, apesar de tudo que a gente está vendo, né, apesar dessa pandemia, naturalmente, jogar o concurso um pouco mais para frente, não faz muito sentido correr atrás para publicar edital agora, se não tem uma perspectiva clara de quando vai poder ter prova e tal, mas no momento que essas coisas se normalizarem, a gente pode ter sim, né, a realização dessas próximas provas. Então, acho que. E outra, né, Beth, eu acho que esses concursos são concursos que não dá para você decidir, deixar para começar a estudar quando eles estiverem, sim, né, na sim. boca, né? Você tem que começar quando ele. Receita Federal mesmo. Tem que começar a estudar para a Receita quando ninguém está falando que vai ter, né? Sim, inclusive, assim, Arthur, eu acho que o meu principal erro, assim,
Não, graças a Deus, sou muito grata por tudo que aconteceu na minha vida, principalmente no mundo dos concursos. Mas eu acho que um dos meus principais erros foi que já fazia um tempo que, em 2016, 2017, que estava tendo uma seca nos concursos fiscais, né? E que eu estava com esse medo da mudança, né? De, eita, será? Será que vale a pena? Será que eu vou conseguir também ir bem nos concursos da área de controle? E aí me fez perder várias oportunidades. E como meu irmão já tinha começado a estudar na mesma época que eu já estava estudando, ele ficava insistindo e eu, não, calma, eu vou continuar aqui no físico, vai sair uns concursos bons. Só que, e aí eu só comecei a estudar exatamente no pós-edital, quando saí em Pernambuco, que era meu estado, era um dos concursos que eu mais queria. Só que um concurso nesse nível, assim, mesmo, como eu falei, assim, as matérias diferentes de controle sendo menor, era banca CESP também, era, era uma prova muito mais complexa, né? Então, começar pós-edital não tem como, né? Você passar num concurso desse nível. Eu ainda consegui, assim, uma aprovaçãozinha na gestão, mas não, não dá, assim. Mas aí foi bom também, porque eu tomei essa coragem de migrar para essa área de controle. E logo depois saiu o Tribunal de Contas de São Paulo. Aí eu já vinha estudando bem, com um ritmo bom. E aí fiz a prova do Tribunal de Contas de São Paulo e foi outra coisa, né? Assim, quando eu saí da prova, eu até falei, brinquei com meu irmão, nossa, esse é nosso concurso, passamos juntos. Bacana, que legal, coisa boa. Pessoal, só lembrando vocês, tá, que aqueles que quiserem ser acompanhados aí pela Beth, na preparação para os concursos da área de controle, ou por mim, na preparação na área fiscal, pelos outros consultores aqui da nossa equipe aqui do Direção, também para a área fiscal, entrem em contato com a nossa equipe, a gente vai deixar aqui o número do WhatsApp da nossa equipe para vocês. Mandem um WhatsApp aí para a nossa equipe perguntando, como é que eu faço lá? Eu preciso que a Beth me oriente, eu preciso sentar com ela, contar para ela a minha história e para que ela me ajude a me organizar aqui, definir para que concursos eu estudo e como me organizar, montar um plano de estudo para mim, me ajudar a implementar esse plano de estudos, a fazer os ajustes que forem necessários ao longo do tempo. Mandem um WhatsApp para a nossa equipe, que a gente está à disposição, a Beth está à disposição, eu também, a nossa equipe de consultores aqui é uma equipe muito preparada, é só a gente que tem um histórico muito bacana na preparação para concursos, que teve sucesso nessa área e que sabe passar para vocês o que fazer para realmente se preparar em altíssimo nível. Estamos falando de concursos muito disputados, né, com alto nível de complexidade, e uma preparação bem guiada pode fazer grande diferença aí na sua aprovação. Eu queria entrar agora, para a gente ir caminhando para o final, uma pergunta, né, que muita gente faz, e eu queria ouvir de você, Beth, o que você acha. Cheguei até o fim da live aqui e ainda não me decidi, né? Não me decidi, não sei o que eu faço. Será que vale a pena eu estudar para os dois ao mesmo tempo? Será que vale a pena eu pegar ali o edital da Receita, o edital do TCU e, quer saber, eu vou estudar aqui para os dois ao mesmo tempo? O que você acha? É viável, não é? Então, eu acredito, assim, que quando você já tem uma base boa, realmente já está bem naquelas disciplinas básicas que caem nos dois concursos, eu acho que é viável, sim. Mas eu acho que primeiro você tem que consolidar essa base. Porque, assim, se você pegar realmente as matérias dos dois e quiser, vamos supor, no caso, Receita Federal e Tribunal de Contas da União, se você juntar as matérias dos dois, realmente vão ser muitas matérias complexas e que realmente você tem que ir muito bem assim para passar nesses concursos. Realmente tem que ter uma dedicação, um foco, uma disciplina grande. Então, eu acredito que quando você já está com a base consolidada, seja da área fiscal, seja da área de controle, dá sim para estudar para os dois, mas eu acho que o principal é consolidar um pouco essa base para passar, porque realmente, assim, as matérias são bem complementares, são interdependentes, na verdade. Quando você está estudando para os. Na verdade, por experiência própria, quando eu estudei para os dois, foi que eu vi realmente como as coisas se encaixavam, sabe? Então,
para mim foi até melhor. Só que eu realmente já tinha construído uma base na área fiscal, entendeu? Então, eu acho que o importante, se você construir essa base, ótimo. Dá, na minha opinião, dá sim para estudar para os dois. E dependendo, claro, das horas que você tem disponível, como é seu dia a dia. Por exemplo, quem trabalha, vamos supor, com horário bagunçado, aí eu acho mais complicado se dedicar para 2 concursos importantes importantes e concorridos, né, como esses, então é bom focar em um deles. Mas, assim, se você já tá dando conta de um pelo menos, eu acho que é tranquilo, assim, realmente focar no outro, até porque esse ano e 2021 vão sair oportunidades ótimas na área de controle, também na área fiscal, né. Então, eu acho que é isso, é você construir essa sua base em um, é tranquilamente que você consegue, até porque realmente, e essa migração da área fisco para controle, eu também acho que é mais simples do que o inverso, né. Uhum. Então, eu acho que dá sim, assim. E e e dependendo, por exemplo, vamos supor, na Cefaz São Paulo, se eu não me engano, o Cefaz Rio de Janeiro também caiu contabilidade pública, direito financeiro, né. Então, alguns concursos estaduais já pegam o edital completo de controle, né? Menos controle, especificamente controle externo, mas que controle externo também está dentro de direito administrativo, com menor enfoque, claro, mas não é uma coisa que você perde, né? Provavelmente, Bacana. quando você for estudar controle externo, você vai até pular essa parte de direito Eu administrativo. acho, ó, pessoal, vocês estão ouvindo aí a opinião de alguém que efetivamente fez isso. Ela não está falando na Sim, teoria, não. Ela está falando porque ela vivenciou isso, né? Não é eu aqui, não. sim, Porque eu, se eu fosse falar aqui, eu ia falar na teoria. Eu só estudei para a área fiscal, né? Mas, de fato, né? Eu acho que funciona bem quando é assim, né, Beth? Na prática, você começou muito focado em uma das áreas, né? Que foi a área fiscal. sim, E aí, em sim, um determinado momento, você não, pô, estou num estágio aqui que eu consigo ir passar ali, fazer a transição ali para a área de controle e, se brincar, passar em concurso dos dois, né? Se vier pela sim, frente, passar em concurso dos dois. Uma coisa que eu costumo sugerir para um aluno que está realmente começando e que ele está muito em dúvida, né, é o seguinte: tem um conjunto de matérias, né? Você mesmo citou aí que tem um conjunto de matérias que são realmente comuns às duas áreas, que eventualmente você pode montar o seu primeiro ciclo de estudos só com essas matérias que são comuns às duas áreas. Isso já vai te dar 2, 3 meses, talvez, de estudo, né? E é um período que você pode amadurecer um pouco mais a sua visão e tomar a decisão. Então, assim, você não precisa necessariamente tomar a decisão hoje se você quer estudar para a área de controle ou se você quer estudar para a área fiscal. Você pode, eventualmente, sozinho ou com o auxílio da Beth, ou meu, ou de algum dos consultores aqui do Direção, você pode montar um plano de estudos para você, onde você comece ali estudando 6, 7, 8 matérias que são comuns às duas áreas. Isso vai te ocupar pelo menos aí 2, 3 meses de estudo, e ao longo desse período você vai amadurecendo a ideia. Talvez o próprio fato de você estar estudando ali certas matérias, estar estudando ali um direito administrativo, entendendo um pouco melhor esse tipo de conteúdo, você começa estudando constitucional, vendo um pouco da parte de tributação que tem na Constituição, vendo um pouco da parte de controle prevista ali na Constituição. Você vai começando a entender um pouco melhor e vai eventualmente se encontrar mais na área fiscal ou se encontrar mais na área de controle, né? Então, às vezes a pessoa fica. Porque eu acho que o mais complicado, Beth, é quando você, por conta da indecisão, você fica paralisado, né? Por conta da sim, indecisão, sim. você nem começa um, nem começa o outro e fica eternamente naquilo. Às vezes é melhor você começar logo um estudo com essa característica, né, que eu estou falando aqui, e deixar daqui a 2, 3 meses, você já vai estar com um ritmo de estudo legal e tal, e você vai estar muito mais seguro ou segura, né, para tomar uma decisão.
Beth, eu queria que você deixasse aí uma palavra final, aí suas considerações finais. Eu imaginei que você vai fazer mais algum comentário aí, para a gente já ir caminhando para o final aqui da live. Ô, Arthur, é que eu até lembrei disso agora. Sim. Quando eu migrei para essa área de controle, acabou que, como estavam saindo alguns concursos estaduais de controle, com maiores vagas, eu acabei que não fiz alguns fiscos municipais que estavam saindo na época. Só que meu irmão já estava estudando há um tempo para essas duas áreas e ele fez. Inclusive, por exemplo, ele fez o ISS Jundiaí e Criciúma. Eu acho que foi Jundiaí e Criciúma, se eu não me engano. E um ele ficou em primeiro, o outro ele ficou em segundo. E na época ele estava focando em controle. E realmente, assim, foram provas dificílimas que até... Eu acho que foi o ISS Jundiaí. Não lembro direito, foi de Criciúma que até brincaram assim no fórum concurseiro, assim, que foi uma prova muito difícil e que ele tinha feito 84%, eu acho que o segundo fez 74%, e até brincaram, quem é esse cara? E aí, só que ele já estava focando na hora de controle, mas como ele conseguiu aquela base boa, não teve problema para ele fazer esses fiscos e realmente ficou em colocações muito boas. E logo depois também foi o de São Paulo, ele fez, ficou em colocação boa e no final acabou fazendo a CAGE e passou em quinto lugar na CAGE, entendeu? Então eu acho que o fato de você, eu vou focar agora para controle, agora eu vou acabar não conseguindo nos concursos de fiscais que forem saindo. Não é assim. Porque ele, quando ele focou para controle, ele acabou fazendo esses dois no percurso e teve colocações muito boas. Assim, um deles tinha a segunda fase, ele não foi fazer a segunda fase, mas porque já tinha sido chamado em outro concurso, sabe? Então, eu acho que justamente ter esse medo acaba perdendo assim, a oportunidade, porque eu mesmo, eu acho que eu combino mais com essa área de controle, sabe? Então, se eu continuasse com o medo que eu tive no passado de migrar, se não, poderia ser que se não saísse o Tribunal de Contas de Pernambuco, eu acabasse não migrando e eu não poderia, não sei se eu teria passado, até porque eu acho que de fisco mesmo só saíram alguns municipais e eu acho que isso, eu acho que não saiu nenhum estadual, na verdade, nesse meio tempo. E mesmo assim, poderia ser que eu não tivesse passado, vamos supor, no estadual que tivesse saído. E eu passei no Tribunal de Contas de São Paulo e logo depois também fui aprovado no Tribunal de Contas da Paraíba. Então, eu acho que realmente não existe isso. Quando você constrói uma base boa no concurso que você deseja, principalmente esses dois, que são concursos muito interligados, muito que você realmente vai ter uma base, principalmente estudando, que nem eu falei, assim, do físico para o de controle. Você realmente vai ter uma base boa para fazer qualquer físico estadual pelos assuntos. Você não vai perder muito assunto, assim. São as diferenças, eu acho muito pouco, assim, principalmente com relação a isso, físico indo para controle, né? Bacana. Legal, eu acho que é por aí mesmo, né? Quem estuda para esses concursos, quem leva a sério, né? Nós estamos falando de quem estuda mesmo, né? Quem brinca de estudar, não. Mas quem leva a sério esses Sim, concursos se prepara em muito alto nível, né? E aí você sim, consegue fazer essa transição. Você que já aprendeu um monte de matéria, se aprender mais duas, três, não é nada, né? sim, Então você acaba conseguindo realmente fazer essa transição e ir aproveitando as oportunidades, né? Tudo depende mesmo de um bom planejamento e de começar logo, né? Começar logo, não ficar enrolando. sim, Beth, sim. queria te agradecer bastante pela participação aqui na live e pedir para Obrigada. você deixar uma mensagem final aí para o pessoal. Só lembrando, né, que está aqui ó, o número do WhatsApp da nossa equipe para aqueles que quiserem, né, conversar com a Beth, conhecer um pouco melhor, conhecer como é que funciona o acompanhamento individualizado da nossa equipe, a Beth, ou comigo, ou com os consultores da equipe do Direção. Então, eu espero ter sido clara com vocês e que vocês realmente, se optarem por essa área de controle, realmente queiram um acompanhamento comigo, realmente o planejamento da gente vai ser totalmente flexível, focado no seu horário, na sua rotina, para realmente potencializar ao máximo o seu tempo de estudo. Então, todos que desejarem, claro,
o meu acompanhamento na área de controle, vou estar totalmente disponível. E espero que tenha ficado tudo claro e agradeço, Arthur, a sua confiança, viu? Bacana, legal. Muito, muito obrigado mesmo, Beth. E pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, lembra de deixar o joinha aí, deixa um comentário aqui pra gente. Quem não está inscrito no YouTube do Direção, aproveita e já se inscreve também, porque a gente vai estar sempre trazendo lives assim com bastante conteúdo, como essa que vocês viram aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade Q Concursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do Q Concursos sem sair do PDF. Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local: PDF, questões do Q Concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes, mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.